Fomos criados por Deus para sermos completos. Qualidade de vida é ter equilíbrio em nossas capacidades morais, físicas, espirituais, emocionais e intelectuais. Desenvolvê-las e aperfeiçoá-las é um processo contínuo e nos ajuda a estar preparados para situações do cotidiano e viver bem. Novo Tempo. Juntos pela qualidade de vida. E se de repente ninguém mais aceitasse, ninguém mais deixasse passar, ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta quarta-feira, 7 de outubro. Um carro pegou fogo num posto de combustíveis aqui em Cachoeira do Sul ontem. O veículo estava ao lado da bomba de gasolina. Os bombeiros conseguiram evitar o pior. 3 animais do SEMPRA de Cachoeira do Sul tiveram contato com a leptospirose. Os cães já estão em isolamento. A leptospirose foi a causadora da morte de um dos tratadores da Capa há 3 meses. A Defesa Civil alerta para a previsão de chuva intensa no Rio Grande do Sul, viu? E uma campanha ganha força para expandir a economia local. É o movimento Compre do Pequeno. O site lançado pelo Sebrae pretende aumentar as vendas e fomentar as trocas entre os pequenos que ficam na mesma região. A 31ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul termina hoje e tem motivos para comemorar. As pessoas estão comprando livros, estão lendo e adquirindo o hábito pela leitura, é isso que importa. Verdade. E a gente traz também os números da FEAPEC 2015. Balanço parcial das vendas nos primeiros 5 dias de FEAPEC. É a partir de agora no NT Sul. Desde ontem, quem precisa de serviços bancários para realizar algum tipo de atividade ou negociação encontra dificuldades. Os bancários de instituições públicas e privadas iniciaram uma greve. Eles pedem reposição salarial de 16%. Lena Caetano traz mais informações. Pois é, Darcy, a greve foi deflagrada em todo o Brasil e em Cachoeira do Sul não foi diferente. O Reinaldo Vargas é presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Cachoeira do Sul e vai nos contar, Renato, qual a estratégia de vocês para esse movimento grevista? Não, assim, o motivo da deflagração da greve foi um não acerto do reajuste salarial da categoria, né? Que nós estamos pedindo a reposição da inflação do período, né? Com um ganho, 5% de ganho real, que está 16%. No qual os bancos nos ofereceram 5,5%, foi rejeitado para a categoria, e aí a categoria deflagrou greve nacional a partir de hoje, dia 6, terça-feira. Aqui em Cachoeira está uma grande adesão da Caixa Federal, né? Quase 100% da Caixa Federal ali, só fica funcionando ali os gerentes, né? Algum atendimento emergencial, atendimentos caixas eletrônicos, né? O Banrisul também está com
uma adesão quase que total lá na agência da Zona Norte, aqui parcial aqui no centro. Bradesco, nós temos notícias que está fechado, né, só nos caixas eletrônicos. Que está funcionando normalmente, por enquanto, é o Banco do Brasil, né, que estamos aguardando que os colegas aderam ao movimento, né. Estamos sempre em negociação com eles, visitando agências ali, as duas agências, para que eles aderam ao movimento, né, Leda. E enquanto isso, como é que ficam os serviços nesses bancos que estão parcialmente em greve ou nesses que estão parados 100%, a questão de depósito, de saques, enfim, como é que fica? No caso da Caixa Federal, os caixas eletrônicos e as loterias, né, que são conveniadas ali com a Caixa. Alguns valores podem ser depositados, eu não me lembro o valor do limite, ali até R$ 1.500, se não me engano, pode ser depositado nas lotéricas, né, e saques nas lotéricas. Alguns serviços são prejudicados na Caixa Federal, porque só nas agências, como Fundo de Garantia, como esses encaminhamentos aí, só na agência, né? Aí tem que aguardar a agência abrir novamente. No caso do Banrisul, o Banrisul tem os bancos conveniados, o Banco Pontos, né? Que tem aqui no centro, tem umas duas conveniadas aqui, e na agência ali pode ser feito saques, depósitos nos caixas eletrônicos. Pagamento de conta poderá ser efetuado nos caixas ou não? Poderá ser feito nos caixas eletrônicos, alguns pagamentos através da código de barras, né? Se tiver código de barras, pode ser feito nos caixas eletrônicos. Tanto na agência como nas conveniadas. Alguma previsão de negociação, Reinaldo, para que esse movimento encerre? Por enquanto, a FENABAN não chamou nenhuma rodada de negociação, uma nova rodada não. Ficou naquela última proposta, 5,5, e parou ali por enquanto, né, Leda? E aqui em Cachoeira do Sul, você segue o Comando Nacional? Seguimos o Comando Nacional, aguardando. Esperamos que chame o mais breve possível para terminar essa greve aí, porque a greve não é bom para ninguém, né? Tá bom, obrigada, Reinaldo, pela tua participação no NT Sul. Darcy, voltamos ao estúdio com você. Tá certo, obrigada, Lena. E os médicos peritos do INSS já passam de 30 dias em greve. Cerca de 40% dos atendimentos em todo o Brasil estão sendo reagendados. Primeiro foram os servidores do administrativo que chegaram a parar por 80 dias e voltaram na semana passada. A greve que continua é dos médicos peritos, que têm uma negociação salarial separada e estão paralisados há 33 dias, mas mantendo 30% do serviço. Nesta manhã, na principal agência do centro, Renata conseguiu a perícia para a renovação do benefício do pai, que venceu em agosto, depois de uma maratona durante a paralisação das duas categorias. Não conseguia por telefone, vim aqui, não deu, fui na outra previdência, também não deu, aí depois só que consegui. Já a pessoa que vier para a perícia marcada e não conseguir o atendimento deve remarcar pelo 135. O INSS garante que a data considerada será a primeira marcada, para evitar eventual prejuízo ao segurado se ele receber o benefício. Já sobre a negociação salarial, o Ministério do Planejamento informa que vai abrir uma nova rodada de negociação com as categorias que não entraram em acordo. Os peritos pedem a reposição da inflação, que desde 2011 não estaria sendo repassada. A soma chega a 27%. O governo ofereceu 21% a ser pago a partir de agosto de 2016 e parcelados em 4 anos. Além disso, a categoria pede segurança e reestruturação da carreira. Houve a demissão de 2.500 médicos desde 2011, com o governo federal fazendo concurso e suprindo menos de 500 dessas vagas. Então, existe um vazio de médicos no Brasil todo. Precisa se completar com concurso público essas vagas. Como parte do projeto Marcas da Memória, aconteceu nesta semana em Porto Alegre a comemoração do Dia Mundial da Anistia. Foi no prédio da FASE e o local foi escolhido porque ali funcionou o antigo Serviço Social de Menores, que foi transformado em prisão para pessoas perseguidas pela ditadura militar a partir de 1964. Transferidos depois de interrogatórios no DOPS do Palácio da Polícia ou trazidos do interior, os presos que lotavam os pátios e as celas do prédio eram estivadores, profissionais liberais, políticos com mandato, líderes sindicais e membros de partidos. O projeto Marcas da Memória vem assinalando na paisagem urbana de Porto Alegre os locais que serviram como prisões ou centros de detenção de tortura e de desaparecimentos de pessoas, tornando público
que ali aconteceram violações aos direitos humanos. Queremos assinalar esse local, porque, lamentavelmente, nossa memória é curta, né? E nós precisamos ter isso muito presente, né? De que houve uma ditadura no Brasil e foi uma ditadura feroz, né? E que desde os primeiros dias mostrou o que era, né? Veio para prender, para torturar, né? Para matar e desaparecer brasileiros. Mas que brasileiros? Aqueles que lutavam por democracia. Entrou em vigor este mês o Simples Doméstico, o sistema que unifica o pagamento de encargos e contribuições das pessoas que trabalham em casas de família. Para ter acesso à guia de pagamento, patrões e empregados precisam fazer um cadastro. A Rose trabalha para a família da Patrícia há 6 meses. Todas as tarefas dela na casa foram combinadas e registradas em contrato. As obrigações trabalhistas também são pagas pela Patrícia em dia. Tudo para garantir a proteção para os dois lados. A relação entre empregado e empregador, ela é uma relação muito íntima, porque, na verdade, o empregado está na tua casa todos os dias. Então, essa relação ela tem que ser uma relação verdadeira e baseada em algumas leis que existem e a gente tem que respeitar essas leis. Com a regulamentação da PEC das domésticas, todos os tributos, contribuições e demais encargos referentes ao pagamento de empregados domésticos passam a ser pagos em uma única guia, através do cadastro no site do E-Social. O primeiro acesso vai dar um pouco mais de trabalho porque vai exigir os dados tanto do empregador como do empregado e do contrato de trabalho. Depois, nos próximos meses, fica mais simples. É necessário informar o salário e eventuais descontos ou adicionais para a emissão da guia mensal. Hoje, o sistema permitia o cadastro completo, mas não gerava o código específico do INSS, necessário para o recolhimento da Previdência e também do FGTS. De qualquer forma, as guias do Simples Doméstico só poderão ser emitidas a partir do dia 26 e devem ajudar na formalização do trabalho de domésticas, babás, cozinheiras, motoristas e outros trabalhadores. Será muito interessante porque, como a informalidade no Brasil ela beira 70%, 73%, onde os empregadores domésticos não documentam as relações trabalhistas do empregado doméstico, então será uma forma de regramento na relação de trabalho, porque se essa guia ela não fosse consolidada, provavelmente nós teríamos a questão onde o empregador ele iria aderir ao fundo de garantia e iria cair no esquecimento novamente da questão previdenciária. Junto com o Simples, passa a valer a obrigação do pagamento do FGTS. A Rose, que só teve depósitos no fundo quando trabalhou como camareira em um hotel, está comemorando. Faz diferença, daí é um dinheiro que tá lá, é teu, tá garantido, né? Verdade. Bom, e a seguir, um carro pegou fogo num posto de combustíveis aqui em Cachoeira do Sul ontem. O veículo estava ao lado da bomba de gasolina. Por pouco, não acontece uma tragédia. E a Defesa Civil alerta para a previsão de chuva intensa no Rio Grande do Sul. Uma campanha ganha força para expandir a economia local. É o movimento Compre do Pequeno. Um site lançado pelo Sebrae pretende aumentar as vendas e fomentar as trocas entre os pequenos que ficam na mesma região. E você vai saber ainda como estão as ações do Outubro Rosa em Cachoeira do Sul. Já voltamos. Tem gente que ensina a ler, outros ensinam a juntar as palavras em textos. Textos que podem comunicar, impactar, emocionar, virar música e ainda deixar gravada a história. Tem aqueles que ensinam a usar os números, que por sua vez constroem prédios, desbravam o universo, aceleram a tecnologia. Tem pessoas que ensinam as leis, leis jurídicas, da vida, do país, do trânsito, da física e biologia. Tem gente que ensina harmonia, harmonia de cores, harmonia de notas, gostos e sabores. E há ainda aqueles que ensinam a ensinar, a superar e a sonhar. A todos esses que vieram antes de nós, carinhosamente homenageamos e chamamos professor. Novo Tempo, juntos pela educação. Dizem que alimento diet emagrece, mas quando se tira o açúcar da receita, normalmente aumenta-se a quantidade de gordura. Por isso, mais movimento é mais alegria, mais saúde é menos caloria. Viva uma vida leve.
O tenente-coronel da reserva da Brigada Militar, Jorge Osmar Boésio da Luz, foi denunciado ontem pelo Ministério Público por exigir parte dos salários de funcionários. Conforme a denúncia, o brigadiano, na condição de diretor-geral da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, entre 2011 e 2014, teria exigido valores mensais de 6 subordinados e os ameaçava de demissão. De acordo com o Ricardo Félix Hebstreet, promotor da Especializada Criminal de Porto Alegre, os PMs que entregavam o dinheiro para o denunciado eram de várias patentes e atuavam com função gratificada no Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a Testemunhas Ameaçadas. E, segundo o promotor, eles repassavam os valores sob pena de desligamento da função que exerciam. O oficial alegava que a quantia recolhida seria destinada ao Partido dos Trabalhadores, o PT. E em 2014 vinculou os valores à campanha de Cristiano Aquino, então diretor do PROCON estadual, a deputado estadual. Os valores mensais de contribuição variavam entre R$ 100 e R$ 600. Em maio de 2014, Boésio reuniu os policiais e pediu o pagamento antecipado dos valores que deveriam ser repassados até o final daquele ano, já que estava saindo da pasta para se dedicar à campanha política. Conforme o promotor, em um dos casos, o montante pedido chegou a R$ 4.200 e alguns brigadianos tiveram que fazer empréstimo bancário para quitar os pagamentos. E sobre a CPI das próteses, mais 3 vítimas foram ouvidas na reunião da comissão que investiga fraudes na colocação dessas próteses e na distribuição de medicamentos. O depoimento que mais chamou a atenção da comissão foi de uma antiga servidora da Assembleia, orientada pelo médico a realizar o implante de 14 pinos na coluna. Segundo o laudo apresentado para o plano de saúde, o procedimento precisaria ser feito às pressas, já que a paciente corria o risco de perder o movimento das pernas. O caso chamou a atenção do plano de saúde, que desconfiou de uma possível fraude. Entre os motivos estava um valor superfaturado do procedimento, orçado em mais de R$ 700 mil, e o fato do médico não ter contatado a empresa para viabilizar a cirurgia. Ele recorreu direto à justiça. Nós submetemos os exames que a dona Amélia apresentou, que juntou no mesmo processo para uma avaliação de 3 outros especialistas que contraindicaram esse procedimento, e com base nesses laudos a gente pediu ao juiz que reconsiderasse aquela decisão e que realizasse então a prova pericial na dona Amélia, para que, se de fato fosse constatado, né, a necessidade da realização de cirurgia, ela se realizaria, ou que, se não fosse, né, não seria necessário. Na próxima semana, a CPI deve começar a ouvir os médicos envolvidos no esquema. São mais de 1.000 vítimas em todo o estado. É um procedimento, um modus operandi, que é repetido e as pessoas já vão em busca desses médicos porque recebem a orientação. Procure o doutor fulano de tal, que ele ganha uma liminar, faz a tua cirurgia sem custo nenhum. Então já há uma canalização em torno de alguns nomes, de alguns médicos que trabalham já com fornecedores e que com eles fazem a sua parceria. E o curioso nisso tudo é que já há advogados de plantão que ganham, ingressam com a liminar e ganham, e a grande maioria sem cobrar honorários. Então a gente se pergunta, como é que um advogado ingressa com uma liminar, recebe a procedência da ação e de onde vêm os seus honorários? A Defesa Civil alerta para a previsão de chuva intensa no Rio Grande do Sul. A partir de hoje, há inclusive possibilidade de queda de granizo na maior parte do estado. Conforme aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia, existe risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, incidência de descargas elétricas e queda de granizo nas regiões sudoeste, sudeste, noroeste, metropolitana e centro. Os centros meteorológicos indicam que pode chover até 90 milímetros em algumas áreas do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Isso corresponde a índices próximos à média mensal de algumas cidades. A previsão é de que os temporais sigam até pelo menos sexta-feira no estado. Em Cachoeira do Sul, choveu forte de manhã. As pancadas de chuva devem seguir até a noite. A temperatura máxima fica em 26 graus. Uma campanha ganha força para expandir a economia local. É o movimento Compre do Pequeno. O comércio de bairro hoje emprega mais de 60% da força de trabalho e gera 33% do PIB, o Produto Interno Bruto. Você manda uma mensagem de texto fazendo o pedido. O pessoal da barraca recebe a mensagem, prepara a encomenda e sai logo para entregar. Porque a pipoca tem que estar quentinha, né? Depois de vender pipocas por 21 anos do mesmo jeito, seu Bira se rendeu à novidade. Se o freguês não pode vir a ti, é menos um que tu vende. E tu, levando a ele, tu tá ganhando.
O novo modelo de negócios também inclui um programa de fidelidade com uma pipoca grátis a cada 5 compras e vai distribuir marcadores de páginas como brindes na próxima Feira do Livro. As estratégias aumentaram as vendas em 45%. Começamos com 2, 3 salas e hoje mais de 50 salas compram conosco e tem aumentado. Tanto que para os próximos meses a entrega vai ser feita à parte para outros bairros e está ampliando também. E nem pense que você consegue ficar sem uma micro ou pequena empresa. Elas pipocam em todos os lugares. 99% das empresas do Rio Grande do Sul são pequenas ou microempresas. E elas geram 66% de todos os empregos do estado. Hoje é dia de estimular ainda mais esses pequenos grandes empreendedores. Um site lançado pelo Sebrae pretende aumentar as vendas e fomentar as trocas entre os pequenos que ficam na mesma região. Quem possui um atacado pode ter valores diferenciados para mais empresas, ou quem vende com produtos maiores pode ter essa troca entre eles, ou parcerias entre ramos distintos, segmentos distintos podem ter esse contato e juntos formarem uma parceria para ter um diferencial no mercado. Além de impulsionar a economia e gerar empregos formais, comprar dos pequenos faz com que a renda fique no mesmo bairro. Neste salão de beleza, um dos proprietários já está acostumado a negociar com os vizinhos. Eu vou na padaria, já pego um pãozinho quentinho ali, o rapaz vem aqui da padaria, corta o cabelo, um amigo do pet shop já vem aqui também, tudo circula no bairro e isso aí é muito importante para nós. Sônia compra tudo na vizinhança e descobriu mais uma vantagem nisso. Quando você vai num grande, assim, tu atendimento é meio profissional mesmo, não é aquela coisa íntima, aquela coisa gostosa de você ser bem recebida. E os pequenos negócios têm isso, você tem aquele contato físico, né? Que eu acho isso muito importante, que nós não devemos perder. Verdade, é uma essência caseira que só o pequeno negócio tem, não é mesmo? Bom, vamos ao nosso comentário de educação? É com Denise Belladonna. Olá! A educação é o processo de uma vida toda. E hoje nós vamos falar de uma fase peculiar do processo educativo na vida do indivíduo. Tão especial para os educandos quanto para os educadores. Todos nós passamos por essa fase, é a adolescência. Recentes descobertas da neurociência dão conta que mais do que a força hormonal, o cérebro dos adolescentes, que deixou de crescer nessa fase, sofre grandes transformações. De modo muito intenso, o cérebro adolescente sofre uma reorganização química e estrutural. Na infância, há um aumento significativo das ligações entre os neurônios e, na adolescência, o cérebro comanda uma espécie de poda, na qual só são fortalecidas e mantidas as conexões que dão certo. O cérebro não consegue eliminar as conexões excedentes e ainda aumenta a mielina, substância que acelera a velocidade da condução do impulso nervoso, fixando as conexões que funcionam melhor e que permitem o raciocínio abstrato. Isso melhora a memorização e facilita a compreensão da linguagem e leitura. Tudo parece contribuir para o bem, correto? Porém, essas transformações são mudanças e, como toda mudança, elas provocam reações no indivíduo. O cérebro adolescente experimenta o embotamento momentâneo das estruturas cerebrais que geram prazer, o que resulta numa insatisfação generalizada. Geralmente ouvimos falar que ele não gosta de nada. E o famoso tédio também aparece. Um parêntese para conversarmos um pouco mais de perto sobre este assunto. Você já viu um adolescente abrir a geladeira e dizer que não tem nada para comer? Ou aquele que está de férias e não tem nada para fazer? Pois é peculiar da fase que estão vivendo. Embora esse comportamento deixe os pais loucos, e os professores também têm dificuldades de encontrar técnicas que chamem a atenção dessa geração,
são reações que fazem parte e ajudam na conquista da independência, já que, se você observar bem, esse adolescente passa a supervalorizar o novo. Infelizmente, muitos comportamentos de risco podem atingir adolescentes que não tiveram regras e limites bem demarcados nas fases anteriores da sua vida. Esses limites, eles funcionam agora como uma proteção inerente, já que as ações nessa fase funcionam atendendo a impulsos de satisfação. Pais atentos não deixam seus filhos à mercê do acaso, mas proporcionam possibilidades como novos livros, novos autores, debates motivadores, viagens, passeios e atividades sociais. Até esportes radicais com risco controlado, é claro. Meu objetivo com esse comentário é que você, educador de um indivíduo nessa fase transitória, possa compreender que um adolescente possui cérebro também adolescente e que talvez, olhando por esse ângulo, você tenha uma visão menos padronizada ao encarar as relações com esse e aceitar, especialmente, as suas reações. O córtex pré-frontal, que é a região mais anterior do cérebro, responsável pelo controle cognitivo e de planejamento, regulando sempre parte do comportamento no adolescente, enquanto não estiver completamente desenvolvido, não permitirá que esses antecipem as consequências das suas ações ou façam planos a longo prazo. Eles serão mais impulsivos e distraídos. Mas aos poucos, mais para o fim da adolescência, usarão mais as emoções na tomada de decisões e aprenderão melhor com os próprios erros. Essa é uma fase natural pela qual passa o ser humano. E mesmo nela, ele continua necessitando a aceitação e o carinho dos que estão à sua volta. Espero que, sabendo um pouco mais do que está acontecendo, a visão e a aceitação dos adolescentes ou do adolescente do seu lar possam ser melhoradas. Até o nosso próximo encontro. Até semana que vem. Obrigada, Denise. Bom, ações de trânsito ajudaram a reduzir em 60% o número de vítimas fatais em Porto Alegre no mês de setembro. O dado está em uma pesquisa divulgada pela EPTC. O estudo também aponta a redução em vários outros indicativos. A empresa que cuida da circulação e mobilidade na capital gaúcha vai intensificar ainda mais o controle nos próximos meses. Em setembro, houve redução de quase 60% no número de acidentes com vítimas fatais no trânsito da capital. No ano passado, foram 17 mortes. Nesse, 7 pessoas morreram. Também houve redução de 21% no número de acidentes, 47% no número de feridos e 44% no número de atropelamentos. Os dados são da Coordenação de Informações e Estudos da EPTC. Nós começamos em 2011, com a parceria da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e da própria Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre, um grande estudo sobre o comportamento dos acidentes em Porto Alegre. Com isso, trouxe para a nossa equipe interna instrumentos e ferramentas importantes na análise da provável causa do acidente e aí, a partir disso, desencadear ações para que esse acidente não ocorra. Nos 9 primeiros meses de 2015, a redução no número de vítimas fatais é de 30%. Esse ano foram 77 mortes contra 110 no mesmo período de 2014. O número de acidentes caiu de 15.512 para 14.137. O estudo mostra que 90% dos acidentes acontecem nos cruzamentos das avenidas tecnicamente mais seguras e bem sinalizadas da cidade. Nesses locais, a IPTC vai intensificar as ações de educação, de engenharia de trânsito e, principalmente, de fiscalização. Nós vamos ampliar mais uma equipe do Balada Segura para coibir a ingestão de álcool e também vamos iniciar uma operação com um terceiro radar móvel. Então, 3 radares estarão sendo
programados com suas operações durante a noite e a madrugada. As avenidas com o maior número de mortes em Porto Alegre são a Assis Brasil, Ipiranga, Bento Gonçalves e Protásio Alves. E aqui em Cachoeira do Sul, a rotina de um posto localizado na esquina da rua 7 de Setembro com a Ramiro Barcelos foi quebrada na manhã de ontem, viu? Um veículo pegou fogo ao lado de uma bomba de gasolina. A densa fumaça pôde ser vista de longe e chamou a atenção de quem passava pela rua 7 de Setembro ou trabalha no comércio. O fogo, na Panorama 85, foi logo controlado, o que evitou o pior, já que tudo começou no posto de gasolina logo que o veículo foi abastecido. Ele abasteceu no posto e quando ele virou a chave do carro e saiu, levantou uma lavareda, pegou fogo no motor. Aí tiraram no posto? Aí tiramos, empurramos, largamos aqui, aí largamos ele aqui do outro lado, aí usamos 3 extintores de nível médio, aí conseguimos apagar, amenizar. Vocês mesmos que apagaram o fogo? Nós, no início, o primeiro momento foi porque eu sou oficial da reserva e eu tenho conhecimento de técnicos de bombeiro e de... Usaram o extintor do carro mesmo? Não, dos populares, do posto, 2 do posto e um popular parou e nos auxiliou. O Cláudio Honor é outro personagem dessa história. Ele é segurança do posto e festeja o curso de brigada de incêndio realizado há um mês, quando perguntou qual procedimento a tomar justamente sobre uma situação como essa. Afastar o veículo do posto e combater o fogo foi a resposta, e foi esse o procedimento adotado. Os bombeiros finalizaram o trabalho e realizaram todos os procedimentos necessários para extinguir de vez o fogo e resfriar o veículo. O proprietário da Panorama, seu Donato Oliveira, muito nervoso, segurou o tempo todo um extintor que não chegou a ser utilizado. E apesar da perda do veículo, ninguém ficou ferido. É um exemplo aí de que precisa levar a sério a instrução do Corpo de Bombeiros, viu? Se não fosse isso, talvez poderia ter sido muito pior. Ainda bem que deu tudo certo. Gente, esse mês é de conscientização e prevenção ao câncer de mama, o segundo tipo de câncer mais comum entre nós mulheres. Se diagnosticado e tratado precocemente, as chances de cura aumentam bastante. Vamos saber como estão as ações do Outubro Rosa aqui em Cachoeira do Sul com Gabriela Belo. Isso mesmo, Darcy, mês de outubro, mês de prevenção contra o câncer de mama. Para isso eu vim aqui na Liga Feminina de Combate ao Câncer conversar com a atual presidente, Luciane Brum Moreira. Luciane, boa tarde. Como está a programação de vocês para alerta de todas as pessoas aqui no município durante esse mês? Boa tarde, Gabriela. Nós estamos com uma programação em parceria com o hospital, e o Centro de Oncologia que funciona aqui ao lado. Bom, algumas atividades, eles já deram início, porque eles trabalham aqui diariamente. Mas nós, a Liga, iniciaremos assim na quinta-feira próxima agora, às 10 horas da manhã, juntamente então com o Centro de Oncologia e os funcionários do hospital, aonde aqui na frente nós iremos, entre todas as voluntárias da Liga e os funcionários do hospital e o Centro de Oncologia, tentar fazer aquele laço que representa o símbolo da prevenção. Essa é uma atividade que já vem sendo feita por vocês da Liga há anos anteriores. Assim, a Liga, ela atende todos os tipos de câncer, e inclusive o público masculino também, porque tem gente que, como pensa que a Liga Feminina de Combate ao Câncer, acaba pensando que a gente faz um atendimento exclusivo, ao público feminino e também ao câncer de mama, mas não, é a todos os tipos de câncer, porque a gente trabalha, assim, muito com a prevenção, então, e atende-se também ao público masculino, mas o outubro, como já é uma atividade que vem sendo desenvolvida há algum tempo, então a Liga também esse ano está fazendo parte dessa campanha, como prevenção ao Outubro Rosa. Abraçando, utilizando a cor rosa já é o símbolo da Liga, e no mês de outubro ela fica ainda mais pink. Isso aí, a gente fica ainda mais rosa, Tem outras atividades, presidente, prevista para esse mês também? Nós temos no dia 15 de outubro, aqui no pátio, entre o Centro de Oncologia e a Liga,
uma ginástica laboral, né, promovida assim com os alunos da Educação Física da UBRA, a partir das 9 da manhã. E logo após nós teremos uma oficina de prótese mamária. A nossa voluntária e coordenadora aqui do assistencial foi até Porto Alegre e participou lá de uma oficina onde ela aprendeu a fazer, né, essas próteses, e ela vem então, após a ginástica laboral, a gente estará fazendo, né, confeccionando junto com os pacientes essa prótese. Isso acontecerá no dia 15 pela manhã, né, e à tarde também nós teremos essa mesma atividade, dia 15 de outubro. Como que funciona a confecção dessa prótese? Tem algum custo? A pessoa precisa trazer ou fazer mesmo uma inscrição prévia? Não, a gente não está trabalhando assim com inscrição prévia, né? E quanto ao material, a Liga, se nós estamos adquirindo esse material, né, para ser fornecido para aquelas pessoas, né, que se fazerem presente e quiser participar dessa oficina. Há 39 anos que a Liga Feminina de Combate ao Câncer atua aqui no município de Cachoeira do Sul. Por conta dessa campanha do mês de outubro, vocês têm dados, alguma pesquisa que comprove de que forma o alerta para todas as pessoas muda de alguma forma o tratamento com o câncer, principalmente o de mama, claro? Olha, até vou te dizer assim, o câncer de mama é um câncer assim bem assustador, né? Um dos cânceres assim que mais tem casos de óbito, né, na população feminina. Inclusive aqui na Liga mesmo, eu fiz já um levantamento. E é uma coisa assim, os nossos pacientes, ele oscila bastante, né? Porque tem alguns que infelizmente descobrem tarde e acabam indo a óbitos, né? Mas assim, os novos casos, principalmente de câncer de mama, aumenta muito. Na terça-feira da semana passada eu estive aqui e fiz um levantamento de todos os pacientes. Nós temos assim 131 pacientes em atendimento. Desses 131 pacientes, 91 pacientes são femininos. E desses 91, 37 são casos de câncer de mama. Sendo que isso na segunda. Na quarta-feira já chegou mais 2 ou 3 novos casos de câncer de mama. Então, para te ver como é importante o cuidado, o autoexame, né? E é um mês assim onde a gente pega forte mesmo, né? Para valer, pedindo, né? Que faça o seu autoexame, procura fazer os seus exames, né? Que o SUS oferece. A gente sabe que não é uma coisa assim tão fácil de realização, né? Mas é assim, a melhor maneira de prevenção é a descoberta, né? Do câncer assim no estágio inicial. Alertar também as pessoas da família, os amigos, isso é muito importante não só nesse mês. Claro, com certeza, né? Que todos fiquem, né? Sempre assim, se cuidando, o autocuidado é muito importante, né? E também assim, dando continuidade, né, ao nosso Outubro Rosa, dia 19 de outubro, isso é numa segunda-feira, às 19 horas, nós temos também prevista uma sessão de cinema no Cine Via 7, né? O filme ainda será definido, aonde nós teremos também a participação de um profissional da saúde especialista, né, em oncologia, fazendo um debate assim após o filme. Como entrada nesse filme, a gente está solicitando 1 quilo de alimento não perecível. Esse é o único, né, custo, contribuição, na verdade, que a pessoa deve fazer para assistir a todas essas orientações. Sim, claro, né? Tu vê assim, 1 quilo de alimento perecível, não perecível, né? Quanto muito R$3, né? Então torna-se um valor simbólico, né? Mas que para nós, aos nossos pacientes aqui, porque a gente tem aquele paciente, assim, a gente trabalha em exclusividade assim com pacientes carentes, né? Então assim, são pacientes de baixíssima renda e muitos que nem têm renda, porque chega na hora da doença, não possui um trabalho formal, né? Então acaba assim ficando sem a renda. E no dia 19, então, com a sessão de cinema, que ainda não está definido, mas logo nos próximos dias será divulgado, encerram as atividades do Outubro Rosa. Isso aí, com o cinema a gente dá encerramento assim às atividades do Outubro Rosa. Muito obrigada pelas informações, presidente. Nós é que agradecemos. Obrigada. Darcy, voltamos com você no estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriela. E a seguir, 13 animais do SEMPRA de Cachoeira do Sul tiveram contato com a leptospirose. Os cães já estão em isolamento. A leptospirose foi a causadora da morte de um dos tratadores da ACAPA em julho. E a 31ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul termina hoje e tem motivos para comemorar.
as pessoas estão comprando livros, estão lendo e adquirindo o hábito pela leitura, é isso que importa. E a gente traz também os números da FEAPEC 2015. Balanço parcial das vendas nos primeiros 5 dias de FEAPEC. É já, aqui no NT Sul. Fique com a gente. Você já viu que a natureza é um livro aberto? Que a arte já era presente antes mesmo que mãos humanas mesclassem as cores. Que a matemática foi descoberta, mas não inventada. Mas, se você acha que já viu de tudo, existem monumentos vivos que testemunharam muito mais que você. Prepare-se, porque desta vez até as pedras falarão. Vem aí a nova temporada de Origens. Aguarde. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da busca. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. A Universidade Federal de Santa Maria encaminhou para a Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul o resultado da coleta de sangue de 115 animais que estão abrigados no SEMPRA, o Centro de Proteção Animal da cidade. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Edson das Neves Júnior, desses 115 animais, 60 vieram da ACAPA, dias antes da coleta do material para ser analisado. Após a verificação dos resultados, 13 animais tiveram contato com a bactéria causadora da leptospirose. Os exames estão sendo avaliados por veterinários da Prefeitura, mas o secretário afirma que não existe motivo para pânico, já que o veterinário Edson Salomão, o nosso comentarista aqui, uma das autoridades sanitárias do município, explica que os animais devem ser separados e mantidos em isolamento e que esses cães tiveram contato com a bactéria, mas conforme o resultado das amostras, já estão livres dela. O veterinário observa ainda que mesmo no caso de algum animal ainda estar com a doença, a possibilidade de transmissão para algum humano é remota. A leptospirose foi a causadora da morte de Solimar da Silva, um dos tratadores da ACAPA, a Associação Cachoeirense de Proteção Animal. Isso foi em julho deste ano. A 31ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul termina hoje e, segundo os organizadores do evento, com todos os motivos para comemorar. Veja na reportagem. A 31ª Feira do Livro, que começou sexta-feira, foi concebida com a proposta de ser econômica e de se adaptar ao baixo orçamento.
Mesmo assim, manteve o padrão e superou as expectativas. Somente no final de semana, a estimativa dos organizadores é de que em torno de 4.000 pessoas passaram pela praça visitando as bancas ou apreciando e participando das atividades. E, paralelamente a isso, as vendas aconteceram. Mesmo com toda essa crise acontecendo, a gente se surpreendeu com a quantidade de compras de livros, né? A Feira do Livro é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de todo o ano. E a gente saber que a gente conseguiu tocar a sociedade de Cachoeira e que as pessoas estão comprando livros, estão lendo e adquirindo o hábito pela leitura, é isso que importa. Até segunda-feira, 2.012 livros haviam sido comercializados. A coletânea Poetas do Vale 9 despontava como campeã geral de vendas, 347 livros. E para os livreiros e expositores, como sempre, a Feira do Livro, além de um ponto de vendas, é também uma ótima vitrine. A feira é uma boa vitrine, ótima. Estamos assim gostando muito esse ano. Eu acho que cada ano ela está melhorando mais. Visitar a Feira do Livro é prato cheio. Tem livro para todos os gostos e para todos os preços. Nesta banca conhecemos o João. Ele representa uma editora do Rio de Janeiro e vende livros, mas também deixa na cidade uma parcela de solidariedade. A proposta é sempre convidar uma entidade filantrópica, no caso aqui de Cachoeira do Sul, é o Asilo Nossa Senhora Medianeira, para que eles tomem conta do estande da de Ouro. Para essa entidade, nós revertemos 20% ao final da feira sobre o total do lucro. Ano que vem a parceria permanece? Nossa, e como? E como é tradicional, a programação diversificada torna a Praça dos Livros um espaço de cultura, diversão e de convivência. Hoje é o último dia, oportunidade final para retornar à praça ou para acompanhar as atividades finais do programa. Neste último dia, temos atividades encerrando a 31ª Feira do Livro com chave de ouro. Temos na programação várias apresentações musicais, temos na biblioteca Hora do Conto, temos o Charles Kiefer, escritor, às 14 horas, fazendo uma conversa com o público aqui na feira. Temos também, novamente, o Charles Kiefer à noite fazendo outra conversa no Cine Via 7. E temos o nosso patrono, hoje, que passará o dia em Cachoeira do Sul, fazendo uma conversa com jovens, dando autógrafo, falando sobre o seu novo lançamento musical. E onde ele também, no final da tarde, perto do horário de encerramento, ele fará um show musical com os jovens. Teremos também um momento na Coordenadoria de Educação, um momento com os educadores do Estado e a nossa homenageada Marisa Tinsari, onde ela fará um debate sobre o momento educacional em que estamos vivendo. Sem esquecer que, além da programação e presença do patrono e convidados, este ano a Feira do Livro terá encerramento de gala, bem ao gosto dos cachoeirenses, com a apresentação da Fonte das Águas Dançantes. E tomara que a chuva não atrapalhe tanto aí os eventos, né? Gente, na última sexta-feira começou a 65ª Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, a conhecida FEAPEC. E desde a abertura, o que mais movimenta o Parque do Sindicato Rural são os tradicionais leilões. A chegada dos animais começou bem antes, lá pelo início da semana anterior. Agora, aos poucos, eles entram em pista e vão sendo arrematados. O coordenador da Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, de número 65, Fernando Cantarelli, fala sobre o balanço parcial de vendas. Os primeiros 3 remates estão superando a nossa expectativa, né? Novamente, Cachoeira do Sul está disponibilizando um material genético de excelente qualidade. Tivemos compradores do município, região, diversos municípios do estado. Nós tivemos na sexta-feira um remate de cavalos crioulos, que teve a média de R$16 mil, né? No sábado nós tivemos o remate do núcleo do Centro Angus, com touros da raça touros e ventres Angus e Brangus, em que touros tiveram a média de R$10.500. Também uma média bem acima, né, do que a gente está vendo que está sendo praticado no estado, né? Não teve uma oferta muito grande de animais, mas animais de excelente qualidade.
No domingo, o remate da Agropecuária Varros e convidados, né, da raça Braford, né, veio nos prestigiar o Cabanhas de Santana do Livramento e Uruguaiana. Também teve praticamente pista limpa, quase todos os animais vendidos, né, e teve também uma média de R$ 10.700 e as fêmeas em R$ 3.500. Segundo Cantarelli, a feira se destaca pelo potencial genético dos animais. Essa é a oportunidade de conhecer o trabalho criterioso desenvolvido pelos pecuaristas. Nós temos na sexta-feira o terceiro remate da genética Hampshire Down, né, de ovinos, na sexta-feira. No sábado nós temos o remate Heritage, o leilão Heritage, que é da Fazendas Irapuá, daqui de Cachoeira do Sul, e do Grupo Pitangueiras de Itaqui, que vão ofertar Hereford e Braford. A nossa expectativa é que com esses remates que nós já falamos e o que estão por vir, nós tenhamos um faturamento entre 3 milhões e 200 e 3 milhões e 500 mil reais de faturamento. Esse valor aí superior é realmente uma resposta da alta genética que é apresentado, que está sendo apresentado aqui nos leilões? Exatamente, isso é reflexo da qualidade do material que Cachoeira do Sul está disponibilizando para o Rio Grande do Sul, né, para o município, para a região e até para o país, né, que sai animais aqui de fora do estado. No remate de sábado mesmo foram animais para Santa Catarina e Paraná, né. Então, Cachoeira exporta genética, essa genética de qualidade tem um valor agregado, né, e no final é um valor diferenciado para os animais, né. A programação segue até dia 18 desse mês. Como disse Cantarelli, diversos leilões e remates estão por vir. E vamos agora ao quadro Vida Animal. Hoje o veterinário Edson Salomão vai apresentar para a gente o macaco rhesus. Você não pode perder, confira. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Poucas cidades no Rio Grande do Sul possuem zoológico, em torno de umas 5 ou 6. E Cachoeira do Sul é uma delas. Isso é de muita importância, principalmente para a educação ambiental. E hoje eu vou apresentar para vocês um macaco do Velho Mundo que tem uma importância muito grande científica e inclusive para a saúde humana. É o macaco rhesus. Ele é um macaco asiático e foi através da pesquisa de um fator que tem no sangue desses macacos que em 1940, 2 cientistas descobriram uma coisa que todo mundo tem no seu documento de identidade, é o fator RH. Então tem os grupos sanguíneos, A, B, AB. Então esses grupos sanguíneos que nós temos, esses 4 grupos sanguíneos, todos têm RH negativo ou RH positivo. Então o RH é de rhesus. Então é muito importante, principalmente para a juventude que vem aqui, para os estudantes. Então nós temos a bióloga Thalita, que dá uma aula ao vivo, é uma visita guiada. Então isso é uma coisa importante, porque muitas vezes as pessoas sabem o que é fator RH, qual é o teu RH, positivo ou negativo. É porque foi feita uma descoberta de uma substância no sangue do macaco rhesus, que esses cientistas descobriram, que é de fundamental importância, principalmente para as transfusões de sangue. Muito importante também para crianças que logo que nascem, tem que ser feito esse exame de sangue, tem que tomar providência, senão pode levar à morte. Então as pessoas que têm RH negativo ou positivo, eles têm assim uma grande chance, não corre risco nenhum de fazerem transfusão de sangue e dar reação, porque as pessoas já sabem qual é o RH. Aí tem uns que podem tomar determinado tipo de sangue, então o RH é fundamental e foi descoberto nessa espécie de macaco. Nós temos aqui 2 casais, e inicialmente nós tínhamos um macaco rhesus que veio como empréstimo do zoológico de Sapucaia. Então o macaco andava sozinho, solitário. Aí nós trocamos esse macaco, conseguimos uma parceira para ele, trocamos um gato do mato, e esse gato do mato que nós tínhamos aqui é um gato raro, um gato preto. Nós trocamos com o zoológico do Rio de Janeiro. E eles nos mandaram uma fêmea de macaco rhesus, nós mandamos o gato para lá que ficou de reprodutor, que é um bicho muito raro. Então nós fomos buscar no aeroporto, ali em Porto Alegre, né? E eles pagaram toda a despesa de passagem, tudo foi feito por eles. Nós mandamos o gato, recebemos a macaca. Chegando aqui, a nossa preocupação é que pudessem brigar, mas não houve briga.
Nós colocamos a gaiola perto, eles começaram a se cheirar, aí a gente viu que não teve agressividade e colocamos junto. Em seguida, o macho cobriu a fêmea. E eu fiquei, todo o zoológico vibrando, olha, daqui a 180 dias vai ter filhote. Anotamos tudo. Só que, para nossa surpresa, a gente notou que a macaca era muito gorda, né? A gente ligou para o rio, essa macaca não está grávida? Não, eles estão separados. Mas, para nossa surpresa, até que um dia, né, eu acho que uns meses depois, nós chegamos aqui, a macaca estava com um filhote, que eles sempre reproduzem um filhote cada vez. Então, nasceu a Tilica. Aí nós ficamos com um casal e um filhote, que é muito lindo de ver. Ela trata o filhote que nem uma mãe cuida de um filho, amamenta no colo. Tem cenas lindíssimas, assim, que a gente na época não tinha essa modernidade de máquina digital, então tem muito poucas fotos apenas desses registros. Mas então o macaco rhesus, ela cresceu, aí nós conseguimos outro macho, que veio de Sapucaia. Só que os machos lá de Sapucaia, eles fazem vasectomia para não haver uma reprodução muito grande, então por isso que nós não tivemos mais filhotes aqui no zoológico. Então o macaco rhesus, além de ser um macaco de porte grande, ele chega vocês podem, pelas imagens, vocês viram que ele tem uma pelagem característica, é um macaco que vive em bandos, né? E eles têm um líder, né? O macho alfa, e as fêmeas não são fiéis a esse macho, elas também copulam com outros do bando. Por isso, muitas vezes, o macho sempre tenta expulsar os outros, para não haver essa competição no acasalamento. É uma espécie muito bonita, que tem uma importância muito grande no meio científico para a pesquisa. Sei que tem muita gente contra a pesquisa com animais, mas eu acho que tudo tem que ter o bom senso. Se for feita uma pesquisa com acompanhamento de biólogos, de médicos veterinários, de pessoas que gostem de animais e obedecerem toda a legislação, pode-se fazer pesquisas sem dúvida nenhuma. Porque se não tivesse essas pesquisas com os animais, muitas crianças teriam morrido. E eu tenho certeza que todos os pais aqui gostam de levar os filhos para fazer vacinas. E para essas vacinas chegarem aos postos de saúde, elas não são feitas assim num laboratório sem serem testadas. Então é testado em animais. Mas não pode haver maus tratos. Esses animais têm que ter um acompanhamento muito especial. E nós aqui hoje, no nosso zoológico, vocês viram que os macacos são muito bem alimentados. Nós fizemos exames de fezes periódicos, né, para haver uma saúde. O animal com verminose nunca é saudável, ele fica baixa a imunidade e eles estão sujeitos a doenças. Então os nossos animais são muito bem tratados, são muito bem cuidados, alimentados, tem um cardápio especial para eles e esses animais já nasceram em cativeiro. Então, dizer, que judiaria esses macacos estarem presos em gaiolas. Nenhum veterinário ou biólogo gosta de ver animais em gaiolas, em jaulas. Mas, infelizmente, se não fosse isso, muitas espécies já não existiriam mais na face da Terra. Eu quero convidar todos os cachoeirenses e as pessoas que estão assistindo esse programa para, quando vierem à cachoeira, deem um pulinho aqui nesse lugar maravilhoso, que é o nosso zoológico municipal, que fica bem no centro de Cachoeira do Sul. Uma boa tarde a todos e até a próxima. E uma última informação, a ponte da Tafona Piquiri e Grandene, localizada no interior de Cachoeira do Sul, já está com o trânsito liberado, viu? A informação é da Secretaria do Interior. A gente fica por aqui. Até amanhã, uma ótima tarde para você. Tchau!